Nós cantamos aqui agora que para que o Senhor tome um lugar de honra nas nossas vidas. E ainda nessa palavra eu quero compartilhar para que ainda mais lugar no seu coração o Senhor venha encontrar espaço. Nessa noite nós vamos ter as respostas de quem é Jesus. Se eu te perguntar hoje, eu quero que você não precisa de me responder. Responda para você mesmo, quem é Jesus para mim? Essa pergunta ela vai ficar latente no seu coração ao decorrer desse culto. E no final de tudo aqui, no final dessa pregação, nós vamos buscar uma resposta em comum. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 19. Eu vou ler naquela versão ali, para todo mundo ler a mesma coisa. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem que o filho dos homens que os homens ser o filho dos homens? Próximo. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou outros profetas. Disse ele: e vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Só até aí. Os irmãos podem estar sentados. Meus irmãos, nós vemos a passagem de Mateus nos relatar esse trecho, e para nós entendermos e dentro de um contexto o que estava acontecendo ali naquele período, nós vemos que aquele momento em que Jesus falava aos seus discípulos ali, a gente pode dizer que era um momento mais latente do ministério de Jesus. O que é isso? Era um momento mais intenso do ministério de Jesus. Naquele momento ali, Jesus já tinha tirado do sério muito fariseu. Já tinha tirado muito fariseu do sério. Por quê? Porque ele vinha com um discurso, que era contrário àquelas pessoas que estavam ali. Obrigado. Aquelas pessoas que achavam ser doutores da lei, e de fato eles conheciam sim, eles conheciam as escrituras, e por muitas das vezes apareciam várias pessoas querendo ali mostrar que era o Cristo, que era o Messias, mais de 300 profecias em que o Messias ele apareceria. E aí houve um momento em que homens apareciam e se dizia ser o Cristo, e esses homens chegavam até a levitar, dizendo ser o Cristo. Só que como não era o Cristo, não era o Messias, isso logo caía por terra. Aquela pessoa ali que se intitulava o Cristo, se intitulava o Messias, logo ela era desmascarada ou até mesmo morta. Por quê? Porque não era da parte de Deus. E aí quando nós vemos essa mensagem, algo interessante. Jesus fala, a palavra fala aqui, que Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ele foi perto para essa região aqui. Essa região de Cesareia de Filipe, eu vou explicar para vocês o que é. Eu vou abrir aqui meu bloco de notas, que eu fiz um resumo, né? Jesus ali, ele levou aqueles homens, seus discípulos, para aquela cidade de Cesareia de Filipe. O que era Cesareia de Filipe? Vamos lá. Jesus, ele é onisciente, onipotente, não é? Então olha só, o que ele fazia? Ele já sabia de todas as coisas.
ele já sabia do interesse do coração do homem, ele já sabia o que estava na cabeça, na mente do homem. E aí, Jesus, tudo aquilo que ele faz no seu ministério, que durou ali 3 anos, essa etapa mais ou menos, ela passa mais ou menos na metade do ministério de Jesus. Ele leva os discípulos para aquela cidade, porque ele foi intencional. O que acontecia ali? Aquela cidade, ela tinha um outro nome, e ali através de um homem ali, aquela cidade é colocado o nome em homenagem ao imperador César Augusto, é colocada ali. E aí havia uma outra Cesareia, que era a Cesareia Marítima. Então, para diferenciar, foi o Herodes Filipe, o filho do grande Herodes. Ele coloca aquela cidade, o nome daquela cidade em homenagem ao imperador. E aí, para diferenciar da Cesareia Marítima, ele coloca ali Cesareia Filipe, Cesareia de Filipe. E o que aquela cidade era? Aquela cidade, ela tinha muita tradição greco-romana. Então ali eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses naquela cidade. Em especial, um deus chamado Pan. Então eles adoravam aqueles deuses ali. Então quando Jesus, ele leva os discípulos para entender aquela situação, para conversar, para ter um íntimo para ele, porque aquela cidade também era uma cidade distante, então era importante naquele momento Jesus levar os seus discípulos para um momento a sós. Porque imagina Jesus fazendo milagres, operando, curando, libertando. Quantas pessoas também, igual aquelas que foram libertadas, também queriam libertação, também queriam cura. E aí foi necessário que Jesus se distanciasse um pouco com os discípulos e levasse lá. Só que dentro daquilo ali, houve a questão de Jesus ser intencional. Porque além de ser uma cidade distante e ser uma cidade pagã, Jesus já estava mostrando para aqueles homens que estavam ali. Porque mesmo com todos os milagres, mesmo com todas as operações, muitas pessoas que estavam ali ainda não sabiam quem era Jesus. Não sabiam que era Jesus. E aí, quando Jesus ele leva aqueles discípulos para ali, ele quis mostrar, olha, o mundo aí adora outros deuses, mas eu vou mostrar e revelar. Acabou a bateria aqui. Ei. E naquele momento, Jesus mostrava para aqueles homens quem era, queria se apresentar para aqueles homens. Então era uma cidade distante, era uma cidade que adorava outros deuses, e também era uma cidade, geograficamente falando, era uma cidade com muitas rochas, com muitas cavernas. Não por coincidência, depois quando Jesus ele fala ali, ele fala, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. O que Jesus estava mostrando para ele ali, e o que Jesus mostra para os nossos dias de hoje? Muitas das vezes, Jesus ele vai te levar em algumas situações, para que você reconheça de fato quem é Jesus. Às vezes, você está em alguma situação, e você passa por qualquer coisa, e você fala, olha, você foi enviado de Deus na minha vida, eu estava esperando mesmo essa providência da parte de Deus. Só que como Jesus já tinha aquela frase gravada na sua mente, que sobre essa rocha edificarei a minha igreja, da mesma maneira, Jesus ele prepara todas as coisas, para que você entenda de fato assim, olha, foi Jesus que me sustentou até aqui. Foi o Senhor que proveu essas coisas, porque aqueles discípulos, imagina só, aqueles discípulos, quantos milagres eles viram, quantas curas eles passaram ali. E aí, de fato, alguns ainda não conheciam que era Jesus. Não conheciam que era Jesus ali. Quando aquela pergunta é feita, Jesus pergunta, quem que as pessoas aí dizem que eu sou? E aí o que lemos ali, foi que uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que é Jeremias,
outros falam que é João Batista, e outros falam que alguns outros profetas que ressuscitou. E aí Jesus faz aquela pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? E aí, o discípulo que levantou para falar foi Pedro. E Pedro, ele reconhece ali o Senhor como o Messias, o enviado por Deus. Ele deixa de olhar Jesus como um Cristo, como um mestre, e passa a enxergar a Jesus de fato como o Filho de Deus. O povo só queria milagres, o povo só queria ver maravilhas. O povo, na verdade, esperava um Messias, esperava um libertador, esperava um grande herói que livrasse o povo das mãos de Roma. Eles queriam isso, eles queriam um libertador político. Mas a sua mente, os seus olhos estavam fechados para entender que Jesus era aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías, que foi profetizado em todo o Novo Testamento. Eles estavam cegos para ver aquilo. E aí vocês podem me perguntar: mas Washington, como que Pedro encontrou aquela resposta? Jesus ele responde: olha, isso não vem do seu coração, isso vem de Deus. Essa resposta vem de Deus. Só que eu vou além disso. Se você voltar aqui no capítulo 14 de Mateus, 14, 22 diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente do lago oeste. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu em um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ali estava sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram que Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, quem que falou aqui? Então quem disse? Pedro. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. E a palavra de Jesus foi: venha. Deixa eu te mostrar um negócio. Pedro, foi revelado lá que ele era o Cristo. Por quê? Porque há 2 capítulos atrás, há um tempo atrás ali, ele já teve uma experiência com Deus. Talvez ainda aqui você não teve uma resposta de fato, quem é Jesus, porque você está duvidando, porque você não está tendo a visão ampla. Mas nesse momento Jesus está estendendo a mão para você e falando assim: venha, venha, sai desse lugar que você está, venha. Naquele momento ali, aquilo que quem revelou para Pedro foi o próprio Deus, que revelou para Pedro aquela palavra. E aí Jesus disse que sobre aquela rocha eu edificarei a igreja. Você que está aqui hoje, deixa eu te falar uma coisa: Jesus quer edificar uma igreja sobre a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Pedro era perfeito? Longe disso, que depois naquele texto, esse texto que nós lemos ali, que aí quando Jesus começa o seu discurso mais incisivo, falando da morte, falando que o Cristo pereceria, que ele seria crucificado, Pedro ele fala: não, a gente não vai deixar isso acontecer com o Senhor. E aí o que Jesus responde para ele? Afasta de mim, Satanás. Isso mostra que de nós mesmos nós não temos nada. Aqueles homens estavam diante de Jesus, diante do dono da vida. E aí quando nós fazemos essa questão dessa pergunta, de quem é Jesus, eu separei aqui na verdade três visões sobre quem é Jesus. A primeira visão separada foi do próprio Senhor Jesus. Do próprio Senhor Jesus. E o que Jesus dizia? Eu sou o pão da vida. Ele se intitulava: eu sou o pão da vida.
eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Eu sou o pão da vida. E várias outras intitulações que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Enfim, vários títulos que Jesus colocou nele próprio. Por quê? Porque só ele tinha o poder naquele momento. Só que aquilo incomodava muitas pessoas, como eu disse aqui anteriormente. E o fato dele se intitular todas essas coisas, aquilo incomodava os fariseus, os homens da lei que estavam ali. Por quê? Porque eles achavam, na verdade, eles tinham certeza que aqueles atributos eram somente de Deus. Somente Deus poderia fazer todas aquelas coisas. Somente Deus podia curar. Somente Deus podia operar maravilhas. Somente Deus podia perdoar. Certa vez havia um homem que estava caído, esperando uma cura, esperando que a água fosse agitada. E aí Jesus chega diante dele num sábado e fala com ele assim: meu filho, os teus pecados estão perdoados, levanta e anda, toma o teu leito e anda. Naquele momento, aquele homem, no mesmo instante, tomou o seu leito e saiu andando. E saiu glorificando a Deus. Por quê? Porque há 38 anos ele estava naquela situação. Só que no momento em que Jesus passou na sua vida, passou no seu caminho, a sua história ela foi mudada. E como pode um homem que estava há 38 anos, numa simples palavra de Jesus dizer para ele: seus pecados estão perdoados, levanta e anda. E quando nós falamos de perdão, nós vamos entender o seguinte: digamos que eu fiz algo contra o Ítalo, e aí eu errei contra ele, e eu reconheço que eu fiz algo errado, e aí eu venho perto dele e falo: Ítalo, queria que você me perdoasse, e aí ele pode me dar o perdão. Só que digamos que eu fiz algo contra o Ítalo, e aí eu cheguei no Lucas e falei: Lucas, eu quero perdão porque eu fiz algo contra o Ítalo. Ele pode me perdoar? Não pode me perdoar. O único que pode perdoar ali, nesse caso, seria o Ítalo. E aí aquela lógica humana que estava na mente daqueles homens, de mesmo conhecendo todas as escrituras, não conheciam que Jesus, ele era Deus. Então sobre ele estava o perdão. Então ele tinha poder sim para curar aquele homem. Só que aquilo enfureceu cada vez mais. Para aqueles homens que estavam ali, Jesus era só mais um herege, só mais um falso profeta. Eu fiz até falei na última vez que eu preguei aqui sobre quando Pedro e João estavam lá na Porta Formosa e falou que aquele homem levanta e anda, aquele homem foi curado. Aqueles homens, eles foram presos, foram levados para o Sinédrio. E aí Gamaliel, que é o famoso Gamaliel, que Paulo foi criado aos pés dele, Gamaliel, aqueles homens que estavam ali, os fariseus, querendo matar Pedro e João, que estavam ali fazendo aquelas operações por parte de Jesus, em nome de Jesus, Gamaliel, ele diz o seguinte assim, ó: não perde tempo com isso, nas minhas palavras falando aqui. Se isso for de Deus de verdade, isso vai prevalecer. Agora, se não for de Deus, isso vai morrer. Vários agitadores apareceram, se dizendo ser o Cristo, e aí quando o seu líder morre, os seus seguidores, cada um vai para um canto e acaba. Só que nós podemos glorificar a Deus que aquela agitação que Pedro e João fizeram ali na Porta Formosa, isso tem agitado até hoje no nosso meio. Nós hoje estamos aqui, e aí como o Rafael pregou hoje de manhã aqui, Deus nos deu autoridade para curar e libertar, expulsar demônios e curar enfermidades. E aí esse poder está nas nossas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí quando nós vemos aqui a terceira parte, quando falamos das operações que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus operou,
E aí, muitas vezes eu fico me perguntando por que Jesus, ele fazia todas as coisas. Ele desafiava. Havia 7 dias na semana e ele curava no sábado, justamente para atacar aqueles homens que estavam ali. Só que quando nós entendemos que o projeto de Deus era perfeito, ele é perfeito, e aquilo deveria acontecer para que nós hoje estivéssemos aqui com vida e vida em abundância. E aí nós entendemos, antes de falar qual que é a terceira visão, que seria a primeira sobre Jesus, a segunda sobre as pessoas que estavam ao redor dele, e a terceira seria a nossa visão. Só que antes de falar da nossa visão hoje aqui, nós precisamos entender de fato quem é Jesus. E aí uma resposta que eu encontrei lendo essa palavra, destrinchando, olhando aqui, é que Jesus, ele é amor. Jesus, ele é amor. E aí quando nós falamos de amor, já trazendo para os nossos dias de hoje, o que é amar uma pessoa? Quando você tem amor, fica fica tudo potencializado, não é verdade? Você ama tanto uma pessoa, por exemplo, quem tem filho aqui vai me entender o que eu estou falando. Quando o seu filho está doente, e o filho de Tiago sabe de filho, né, Tiago? Quando o filho está doente, ali tem 3 preocupações. Quando o filho está doente, qual que é o interesse seu? Qual que é a sua vontade, na verdade? É que aquela doença, aquela enfermidade estivesse sobre você, não é? E isso de fato é amor. Por quê? Porque você ser empático com o outro. Ser empático com o outro. E Jesus ali, quando ele faz todas essas coisas, ele faz isso, ele sabe que ele está correndo risco, mas ele está correndo risco por amor mesmo da minha vida, da sua vida, daqueles homens que estavam ali. Trazendo para nós hoje, quando nós vamos fazer o que é amor, entender o que é amor, eu preparei a questão de um exemplo simples para te mostrar o que é amor de verdade. Porque hoje o homem, a própria palavra ela fala que o amor de muitos nos últimos dias se esfriariam. E hoje o que nós mais vemos nesse mundo aí fora é a falta de empatia com o próximo. O que importa é a minha vida e o outro, estou nem aí. Eu venho muitas vezes num domingo à noite, num culto, para cumprir um compromisso social, e acabou esse culto, eu vou embora para casa, e aí depois, aquela semana, ela fica super normal, sou aquela mesma pessoa fria, com falta de empatia. De fato, talvez, se você hoje está aqui com essa situação, talvez você não tenha conhecido de fato como Jesus é de verdade. E aí quando eu falo isso, eu falo para mim, a gente tem que fazer uma alta análise de como é Jesus. Dando um exemplo bem simples aqui. Você está na sua casa, e aí um ladrão ele entra lá na sua casa para querer te roubar. E aí quando ele entra na sua casa para querer te roubar e fazer algum mal para sua família, você começa a entrar no embate físico com ele ali, consegue às vezes pegar a arma dele, fere ele ou até mata ele. Eu não sou advogado, né, Pedro? Mas vamos lá. Qual que é o aconselhado para essas pessoas que fazem isso? Fugir do flagrante. Não é, Pedro? Não é não? Mas fugir do flagrante. Mesmo ele estando certo, mesmo ele tendo agido em legítima defesa, ele foge ali e depois ele comparece e fala, aconteceu isso, agi em legítima defesa e a situação é resolvida ali. Agora imagina você herdou um arsenal de armas de algum ente querido. E aí você não tem domínio nenhum. E aí de repente você está limpando aquela arma e por acidente você acerta, ela está municiada, e você acerta alguém da sua casa. Você fere, ou até mesmo você mata aquela pessoa querida. Eu pergunto para os irmãos, você foge do flagrante? Foge ou não? Não. Sabe por quê? Porque você ama aquela pessoa.
Existe um amor envolvido. Jesus, ele fez isso pelas nossas vidas. Sabe por quê? Porque ele poderia afastar dele todo aquele mal, ele poderia tirar dele de lado, não morrer, porque eu mereço a morte, você merece a morte, mas Jesus não merecia. E ele, por amor, ele continua naquela caminhada, ele continua naquela jornada, ele transforma a vida daqueles homens que estavam ali, e nós hoje somos impactados através daquela escolha de Jesus. Meus irmãos, para nós hoje, reconhecer e entender quem Jesus é de verdade, e falar, olha, Jesus é amor, Jesus transforma vidas, Jesus é isso. Nós podemos cantar aqui, dizer, Senhor, a minha casa está aqui, estou preparando ela toda. Ou dizer, eu quero conhecer Jesus mais e mais, e mais e mais. Isso é muito lindo. Mas se isso só fica na emoção, não vale de nada. Não vale de nada. Você precisa hoje, eu preciso hoje também de mudança de mentalidade, de mudança de vida. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o diabo ele vai usar as coisas que estão ao seu redor para querer te seduzir, para te afastar cada vez mais de Cristo, afastar mais cada vez do reino. E talvez hoje você que está aqui está com um pecado de estimação, um pecado que há muito tempo você tem lutado contra ele, tem tentado se libertar e não consegue. E não consegue, sabe por quê? Porque quando nós falamos de amor, um amor de duas pessoas, nós vamos entender que existe um relacionamento. E aí quando esse amor é verdadeiro, além desse relacionamento tem um compromisso. E o que nós mais vemos hoje, nos dias atuais, este mundo aí fora, são relacionamentos, pessoas que se relacionam com Jesus, mas não querem compromisso. Não querem compromisso, só querem um relacionamento superficial. Só querem um relacionamento de falar, Jesus é legal, aquele louvor ficou muito bom. Eu quero te convidar hoje a sair desse posicionamento, se você está aqui hoje, em ter somente um relacionamento. Jesus ele tem te chamado para um compromisso mais profundo. E aí eu tenho certeza absoluta que aquele mal que te aflige, ou até mesmo o pecado que te assola, que está na sua carne, e você sozinho não consegue se libertar dele, Jesus ele está te chamando para fazer um compromisso. Jesus ele está olhando no seu olho e falando, olha, sobre a sua vida eu quero edificar uma igreja. Sobre a sua vida, quando Pedro, depois que Jesus morre, ressuscita, ele vai para o Pai, Pedro ele fica com sangue no olho, e ele começa a pregar, ele começa a falar, ele ora, até a sombra de Pedro curava. Por quê? Porque ele entendeu de fato quem era Jesus. Ele entendeu que Jesus, ele era um agente que mudava corações. E Jesus muda corações. Jesus ele está mudando o meu coração neste momento, e acredito que está mudando o seu coração também. Finalizando, se o grupo quiser já vir aqui, a gente vai falar sobre Jesus ser amor. E aí quando nós falamos que Jesus é amor, nós entendemos que o amor de Deus, o amor de Jesus, ele é uma via de mão dupla. Ele é uma via de mão dupla. Talvez na sua vida até hoje, e aí eu não estou falando, não entenda que eu estou falando isso como forma de julgamento, não. Mas talvez até hoje, você frequenta alguma igreja, visita alguma igreja, fala até de Jesus, lê a palavra, só que de fato ainda o seu relacionamento com Jesus é um relacionamento raso. É um relacionamento muito superficial.
Mas a notícia que eu quero falar para você hoje é o seguinte: se eu disse aqui que o amor de Deus é uma via de mão dupla, da parte que vem de Jesus, ela está aberta para você. Ela está aberta para você, para que você hoje tenha uma mudança de vida, tenha uma mudança de posicionamento. E aí eu vou convidar a igreja a estar de pé neste momento. O louvor já vai iniciar aqui. E aí eu não vou convidar você, princípio, para vir aqui na frente, só se você quiser. Os obreiros, os pastores vão estar aqui de olho. E se você hoje está aqui na casa de Deus e se sentiu tocado e diz assim: eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso transformar e ter um relacionamento muito mais profundo com Jesus. Eu não aceito mais viver essa vida de mesmice, de só vir aqui no domingo, de me encher, de chorar, de cantar louvores, só que quando eu saio ali fora, a minha vida é a mesma coisa. Eu quero declarar sobre a sua vida que esse tempo acabou. Quero declarar sobre você a bênção de Deus. Eu quero declarar que você, ao sair daqui, conhecendo o amor de Deus, conhecendo o amor de Jesus, que as suas palavras, quando forem deferidas para qualquer pessoa, no seu trabalho, na sua faculdade, eles sejam palavras de cura. Para que, como Pedro teve aquela experiência ali, Pedro ele tem uma experiência grandiosa, para que você nessa semana também tenha uma experiência única na parte de Deus. E aí nós vamos começar a cantar aqui. E se você até mesmo sentir no seu coração de falar: eu preciso de uma mudança, faça um ato profético, vem aqui na frente, nós vamos orar por você.